Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoa cada um. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoa os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Que vocês recebam nessa tarde uma bênção toda especial da parte de Deus através da sua palavra, né? Deus abençoe a irmã Elodie, a Josi, a irmã Juliana, o irmão João Marco lá de Canoas, né? Com as crianças, né? Uma parte, né? Deus abençoa, né? Deus abençoa todos vocês que estão aqui presentes, em nome do Senhor Jesus. Abrimos nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Uma escritura muito bem conhecida. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É Lucas capítulo 9, versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-as e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Grande e soberano Deus, só o Senhor, para abrir essa palavra em nossos corações, que os nossos ouvidos possam provar, como disse Jó. Como o paladar prova a comida, os nossos ouvidos venham provar a tua palavra, e o Senhor nos dê graça e toma esse pouco de pó nas tuas mãos nesta noite, né, e fale conosco e abençoa, Senhor, os teus filhos aqui na audiência visível e na invisível, e cura os enfermos, liberta os oprimidos, ajuda os teus filhos, ó Pai, que alguns estão em grande opressão. Ajuda teus filhos, deles força e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar, meus amados irmãos. Se há um assunto que parece fácil para falar, mas é muito difícil. É a primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina do Senhor Jesus foi o novo nascimento. E o irmão Brana pregou praticamente todo o seu ministério sobre novo nascimento, né? E todo verdadeiro mensageiro, o seu tema foi o novo nascimento. E o nosso tema, mesmo que nós queiramos falar sobre milênio, grande tribulação, mas é o novo nascimento, é o batismo do Espírito Santo, para que o povo realmente venha saber o que é o Espírito Santo. O irmão Brana pregou a mensagem, o que é o Espírito Santo, para que foi dado, como receber o Espírito Santo, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Veja, ele pregou 7 selos, né? Quando fala de selos, fala do selo do Espírito Santo. Mas existem muitos falsos Espíritos Santos, né, no mundo, porque Satanás é um copiador, né? E o trabalho dele é de enganar, né? Porque ele não tem vida eterna, né? Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, o trabalho dele é enganar. Então, Jesus falando aqui aos seus discípulos, quando os seus discípulos queriam matar pedir fogo do céu, como Elias pediu, e exterminar com aquele samaritano que não deixaram Jesus passar por aquele povoado. Jesus disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. É uma escritura que nos chama bastante atenção, né? Vós não sabeis de que espírito sois, né? Que tipo de espírito, né, está naquele ministério, que tipo de espírito está naquela igreja, que tipo de espírito está naquela família, né?
E, na verdade, os discípulos não sabiam de que espírito era. Eles discutiram entre do povo, e eles tinham conhecimento da lei, conhecimento dos profetas, mas Satanás estava naquele grupo de sacerdotes, né, homens santos, né, homens impecáveis, homens que não diziam palavrões, e Satanás se escondia ali. A mensagem ela é muito clara, e a pregação ela tem que ser bem limpa, né, bem clara, bem transparente. Satanás se escondia ali. Hoje, né, o nosso dia de hoje, onde se esconde Satanás? No carnaval? No carnaval ele não se esconde, ele já está exposto. Né? Se esconde na política, ele está exposto na política. No futebol, na religião, ele se esconde na igreja, ele se esconde na denominação, ali ele está escondido. Né? Veja que ele não está exposto. Nós que temos a revelação, que sabemos que ele está escondido ali. Ele está escondido. Eu lembrei nessa tarde, Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 110, quando o irmão Brana esteve ali em Michaiaca, naquela reunião pentecostal, quando ele falou pela primeira vez, e ele viu dois homens que falavam em línguas. Um falava em língua, outro interpretava, revelava os pecados das pessoas. Ele ficou encantado com aquilo. Mas quando Deus mostrou a realidade para ele, né, ele viu um homem que vivia com duas mulheres e estava interpretando língua, o Espírito Santo ungindo a ele. Ele viu um outro homem que era genuinamente cristão. Ele disse que ele estava confuso. Ele disse assim: eu pensei que estava no meio de anjos e agora deve ser de demônios. Algo aconteceu. Aqui estava um cristão genuíno e o mesmo Espírito caindo sobre este homem, estava caindo sobre aquele homem. Eu disse: agora estou totalmente confuso, eu não sabia o que fazer. Eu chorei, implorei ao Senhor. O que é isso? Ele não entendia. E Deus mostrou para ele que um era verdadeiramente cristão e o outro era um hipócrita. Contudo, ele estava ali profetizando, e o que ele profetizava era verdade. Aí vem Jesus e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Olha a necessidade do Espírito Santo, de receber o batismo do Espírito Santo. Falei ontem em Pelotas, né? É que o nosso assunto hoje, já está na página, a alma é a natureza do Espírito. Né? Mas não é do Espírito Santo, é a natureza do seu Espírito. Nós estamos falando do seu Espírito. A alma é a natureza do Espírito. Por isso São Paulo disse que o homem é corpo, espírito e alma. Né? Ele é corpo, espírito e alma. Irmão Brana coloca em ordem isso. E nós já temos estudado o que é o corpo, o que é o espírito, as 5 sentidos do corpo, as 5 avenidas do espírito, e a alma só tem uma avenida.
Só tem um sentido. Você aceita ou rejeita, é o livre-arbítrio, né? A alma. Nós fomos ensinados que para receber o Espírito Santo você tinha que falar em línguas. Quando o irmão Brana pregou, que nós temos aqui o documento, a mensagem, ele disse que a evidência não era falar em língua, porque os demônios também falavam. Não era pular, não era gritar, não era se emocionar. A gente vê que o povo, hoje mesmo da mensagem, estão pulando, gritando, virando bancos. Eles estão voltando novamente ao velho sistema. Vós não sabeis de que espírito sois. Na perguntas e resposta, número 3, no parágrafo 314 até o 315, eu não vou ler todos esses parágrafos, mas o profeta falando sobre a criação, Deus criou todas as coisas. Primeiro dia ele disse, haja luz, houve luz, a luz veio no primeiro dia, mas depois ele criou o chimpanzé. E depois do chimpanzé, diz o profeta, ele criou a serpente. Vemos a evolução. A serpente veio o homem. Quer dizer, o mais parecido com o homem era a serpente. E a serpente tinha corpo, e tinha espírito, e tinha um lugar para uma alma. Mas não tinha alma. Foi ali onde Satanás entrou. Foi ali. Ele encontrou um lugar para entrar. Veja que a serpente raciocinava, pensava, falava. Não era um robô. Então tinha um lugar para uma alma. Ela era corpo e espírito. E da serpente veio Caim. Caim não tinha alma. A alma é vida eterna. A alma é Deus. O eleito que tem alma, ele tem uma parte de Deus. Por isso o profeta disse que Deus sem você, ele é incompleto. Você é aquela parte dele que ele veio para redimir. Ele não veio redimir a descendência de Caim. Ele veio redimir a descendência de Adão. Porque Caim não era filho de Adão. Ele era descendência da serpente. Então ele disse, vós não sabeis de que espírito sois. Agora, São Paulo, quando ele encontrou os discípulos de João, ele perguntou em Atos 19, recebeste o Espírito Santo desde que crestes? Não quando creram. Eles disseram, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Veja, eles eram batizados pelo profeta João. Eles eram da mensagem do profeta, precursor da primeira vinda de Cristo. O maior de todos os profetas que já tinham pisado na terra. Eles eram discípulos deles, eram 12 varões. Paulo perguntou se eles tinham recebido o Espírito Santo desde que eles creram. Você recebe o Espírito Santo desde que você crê. Aí você vem recebendo, você não pode parar de receber o Espírito Santo. Você não pode parar de comer, não pode parar de tomar água. Suas imunidades vão baixar, você vai enfraquecer, você vai morrer. Por que morreu os luteranos? Porque eles pararam de receber o Espírito Santo. Por que morreu os metodistas? Porque morreram os pentecostais? Porque o povo da primeira e segunda etapa morreram, porque eles pararam de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo estava em outra mensagem. O Espírito Santo já estava na mensagem da santificação de John Wesley. Quando John Wesley morreu, o Espírito Santo estava na mensagem da restauração dos dons.
O povo pensaram que o Espírito Santo ainda estava na primeira e segunda etapa. O Espírito Santo já tinha avançado para a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, de João. E o povo pararam de receber. E então, eles estão colocando algo que não é o Espírito Santo. Olha, faltou pouquinho para encher esse copo. Mais um pouco ele transborda. Você tem que receber até transbordar. E Deus, o Espírito Santo, é essa mensagem da hora. São João 13:34 diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. A nós ele dá por medida, mas aquele que ele envia, ele não dá por medida. Ele não deu a Paulo por medida. Ele não deu a Brana por medida. Ele não deu a João por medida. Agora a nós é por medida. Disse o profeta, por porções. Você não pode parar de receber. Por quê? Você vai enfraquecer. Você vai se apostatar. Você vai pensar, como disse o irmão Brana, que tem, quando não tem. De repente você vai se alimentar pelos seus próprios pensamentos, por aquilo que você acha que é, quando não é. A crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, parágrafo 55. Eu li ontem esse parágrafo. O fez do pó da terra, falando do homem, né? Agora, não na sua própria imagem. Né? O homem do pó não era a imagem de Deus. Todos os animais foram feitos do pó da terra. O homem, a imagem de Deus, é o homem de Gênesis 1, 26. Passamos o homem à nossa imagem. Aquele é o homem espírito. Não era o homem carne. Então ele disse, ele já tinha feito o homem, então ele soprou nele o sopro da vida, e ele se tornou uma alma viva, ou vivente. Então a alma do homem é a natureza do espírito. Então, se ele não tem alma, que natureza tem? Agora, você nasce com um espírito, você nasce com um espírito. E esse espírito, diz o profeta, é de natureza mundana. Você pode ver que todo homem, toda mulher gosta das coisas do mundo. Aí quando você vem a Deus, Deus vai te moldar, vai trabalhar com você. Tem gente que vem a Deus, mas ainda carrega o espírito da política, o espírito do futebol, o espírito disso, o espírito do mundo, ele carrega com ele. Aonde você vai ter que se libertar. Até quando cochereis entre dois pensamentos? Você não pode servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a dois senhores. Aí você vai vendo que vai começando a ficar estreito a porta. E você tem que passar por ela. Então, sua natureza tem que mudar. Aí você diz, recebi eu o Espírito Santo? Não, você parou de receber. Você está colocando outras coisas aqui dentro. Você está colocando outras coisas dentro do seu espírito. Porque o mundo é cheio de espírito. É como a areia do mar. Tem espírito de toda espécie. O gadareno tinha 2.000. Madalena tinha 7 demônios. E assim sucessivamente. Agora, quando você renasce, você não obtém um novo espírito. Aqui é onde temos que dobrar a esquina. Você diz, mas fulano recebeu o Espírito Santo e se desviou. Não, ele nunca recebeu o Espírito Santo.
Ele apenas teve uma sensação. Ele apenas teve um conhecimento. Ele apenas teve um nascimento intelectual. Porque quando você recebe o Espírito Santo, não é outro espírito, é que o seu espírito muda de natureza. É uma mudança de natureza. Olha ele falando aqui. Quando você renasce, você não obtém um novo espírito. Você obtém uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo espírito. Porque o espírito vem de Deus e volta para Deus. Quando você nasce, na sua volta tem o espírito esperando o corpo para entrar. Aquela teofania está ali esperando aquele corpo para entrar. Só que aquela teofania, ela é de natureza mundana. Ela tem que passar pelo processo do novo nascimento. Porque quando você passa pelo processo do novo nascimento, justificação e santificação, na santificação o vaso é limpo, seu espírito é limpo. Abaixo do seu espírito está a sua alma, está a vida eterna. Aí Deus batiza aquele espírito, batiza aquela alma. Deus entra ali todos os dias. Por isso o profeta diz, o cristão ora todos os dias. O cristão lê sua Bíblia todos os dias. Todos os dias ele está ligado no Senhor. Você obtém uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo, ele disse aqui no 56, é o mesmo espírito, porém uma nova natureza dele. O espírito é o mesmo. Quando você vê que alguém parou, que alguém não caminha mais, que apostatou, parou de receber o Espírito Santo. Porque você é selado até o dia da redenção. Porque se Deus te selou por dentro, Satanás fica selado por fora. O batismo do Espírito Santo é apenas o primeiro pagamento. É apenas o primeiro pagamento. Se você fez em 10 vezes, você vai pagar aquele carro em 10 vezes. Aquele imóvel em 10 vezes, 24 vezes. Você não pode atrasar. É como em NPS, não pode atrasar, senão você não se aposenta. Você não pode pagar atrasado, porque aquilo não vai valer para aposentadoria. Você tem que pagar em dia. Então, todos os dias você tem que estar cheio do Espírito Santo, recebendo ele. Sua natureza tem que mudar. Você não vê que de vez em quando você ira? São Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. Porque não estás totalmente liberto. Paulo disse, o pecado habita em mim. Miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. Às vezes nós queremos ser santão. Santarrona, o santão. Às vezes aquele pregador nem é convertido. Às vezes aquele pastor nem é convertido. Você vê pela pregação dele. Quando ele semeia ódio, o povo começa a receber ódio, não recebe o Espírito Santo. Quando ele semeia a divisão, o povo começa a receber aquele espírito. Já não é o Espírito Santo. Agora, quando ele semeia a palavra, a mensagem da hora, os selos, os trovões, o novo nome, o povo começa a receber o Espírito Santo a cada reunião. Você aperta o play, João só te transmite o Espírito Santo. Brana só te transmite o Espírito Santo.
Por isso o irmão Brana disse que o cristão tem que ler sua Bíblia diariamente e orar. Vamos mais um pouquinho. É o mesmo Espírito, porém uma natureza nova. Uma nova natureza dele. Você toma dois homens, ou os coloca juntos, ambos parecidos, e um deles é um pecador. E um deles é um cristão. Um homem diz, eu tenho espírito como você tem. Vejam, mas um deles é diferente, sua alma, sua natureza é diferente. Ele foi mudado. Tem espírito, o espírito é igual. Só que o cristão houve uma mudança de natureza. O outro diz, você bebe? Ele disse, não. Você fuma? Não. Mudou a natureza. Você vai aos bailes? Não, mudou a natureza. Olha, nós vamos fazer um negócio aqui, mas você tem que contar uma mentirinha aí para o negócio ser fechado. Ele disse, não, não posso. A natureza mudou. Os homens são parecidos. As mulheres são parecidas. É o mesmo espírito, mas um é diferente. Um tem uma natureza mudada. Por isso São Paulo perguntou àqueles homens, recebeste o Espírito Santo desde que creste? Olha, muitos param pelo caminho. Eles disseram, nós nem mesmo ouvimos que existe tal Espírito Santo. E o profeta disse, muitos estão enganando a si mesmos, achando que tem o Espírito Santo. Parte dessa vida e fica no pesadelo, aguardando, pensando que estão aguardando a primeira ressurreição, estão aguardando a segunda. Porque eles enganaram a si próprio. Eles enganaram e Satanás estava por trás. Satanás lhe ungiu, como ungiu aquele sacerdote. Você é eleito. Eleito não se perde. Satanás sabe citar a Bíblia, sabe citar a mensagem. O eleito não se perde. Você precisa somente de escutar somente as fitas. Nem precisa de pastor mais. Você está se enganando a você mesmo. E disse São Paulo, recebeste o Espírito Santo desde que cresce? Nem ouvimos que haja Espírito Santo. E Satanás vai enganando e disse, não, agora a gente só ouve o irmão Brana. Agora nós não precisamos de pastor, vamos ouvir somente o pastor Osmar. Gente, Satanás é muito ardiloso, astuto. Você pensa que ele está lá na política? Não, ele já está no grupo da mensagem. Ele já está no grupo da terceira puxada, onde ele sabe que isto aqui é a verdade. Então a mensagem tem que vir para desmascará-lo. Ah, eu recebi o Espírito Santo. Os discípulos de João foram sinceros, disseram, nós nem sabemos que existe. Você estava pensando que Deus entrou em você? Agora tem Deus comigo. 3, 4 dias, 4 anos, 10 anos. Cadê Deus estar com você? Não, ele continuou comigo. Só não vou mais naquela igreja. Não quero mais saber daquele povo, gente hipócrita. Ele está mostrando que espírito ele tinha. A natureza nunca mudou. Recebesse desde que cresce? Porque se você recebe, o Espírito Santo é mansidão. Você vai crescer na estatura de um varão perfeito, em fé, virtude, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Você vai crescendo. E quanto mais você cresce, mais você se torna humilde. Porque o profeta pregou os 7 selos, mas a primeira mensagem foi Deus em simplicidade. Deus humilde.
Então, se ele entrou em você, ele é humilde, ele é o da manjedoura, ele é aquele do Calvário, ele é aquele do cenáculo. Ele muda a nossa natureza. Ele muda. Pedro pensou que podia libertar Jesus com a espada, mas não era isso. Ele ainda tinha a velha natureza nele. Cortou a orelha do moço, Jesus curou. Lá no cenáculo, lá em Pentecostes, a sua natureza mudou. Deus não deu outro espírito para ele. Deus mudou a natureza dele, o espírito dele. Ezequiel 36, eu te darei um espírito novo, um coração macio de carne, e tirarei de você esse coração de pedra, duro. Então, estamos ainda na crueldade do pecado. E não sabeis. Pregado em 65, parágrafo 108. Agora, dentro desse está um espírito. Que você se converte quando você nasce aqui. Dentro desse corpo, esse bebezinho, está um espírito. Você se converte quando nasce aqui. E o sopro de vida é dado a ele. Esse espírito é de natureza mundana. Esse que eu nasci com ele, você nasceu, ninguém escapa. Só Jesus que não. E Adão, mas que Adão não nasceu. Adão foi criado. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, ele foi gerado. Então, esse espírito, veja que você foi para a Assembleia de Deus, para a Batista, para a Universal, foi católico, foi espírita, foi batuqueiro, foi da primeira e segunda etapa, mas parecia que estava faltando algo dentro de você. Esse espírito precisaria de uma mudança de natureza. De natureza. Porque quando a natureza muda, você tem o livrinho para comer, aí você come o livrinho diariamente. O que é comer o livrinho diariamente? É receber o Espírito Santo diariamente. Isso é comer o livrinho. A natureza vai mudando. Você começa a orar pelos seus inimigos, pelos seus vizinhos, por aquela pessoa que você acha que não gosta de você, você começa a orar. Porque quando o Espírito Santo desce, Romanos 5:5, o amor divino também desce dentro da sua vida. E cada dia que você vai comendo esse livrinho, você não come tudo de uma vez. Então, aquele mensageiro que Deus envia, ele dá plenamente o seu Espírito Santo. Agora, a nós, medida. Você já viu pregadores que já pregaram aqui? Que eles estão na internet, pregando a terceira etapa, novo nome, parecia que ia trazer o céu para a terra. Eles não tinham o batismo do Espírito Santo. Logo eles largaram tudo, negaram o profeta, negaram a mensagem, saíram brabo, não nos procura mais. Nunca mudou a natureza, eram só pregadores. O irmão Brana disse que ele estava confuso, porque aqueles dois homens, parecia que estava cheio do Espírito Santo, eles tinham um dom, e o Espírito é como a chuva, cai sobre o trigo e cai sobre o inso, e dá vida para os dois se regozijam. Agora, o verdadeiro, o trigo, o milho, vai produzir milho, vai produzir trigo. Agora, o inso vai produzir inso. A urtiga vai produzir urtiga. Cada um vai produzir de acordo com a sua natureza. Limão produz limão. Laranja, laranja. Maçã vai produzir maçã.
Agora, é esse espírito que você nasceu. Você conheceu a Deus. Você ouviu a sua palavra. É como a águiazinha que foi chocada, aquele ovo ali naquele galinheiro, cresceu com aquelas galinhas. Mas sabia que tinha uma coisa que não estava muito certa. Um dia ouviu um grito, a sua mãe passou por ali, porque ela sabia que tinha botado um ovo naquela região, e aquilo encaixou, combinou com a sua natureza. O grito, o idioma, a mensagem, é o que estava dentro dela. E quando você ouviu essa mensagem, foi a mesma coisa. Mesmo que você tenha uma natureza ruim, quando o Espírito Santo desce, muda a sua natureza, porque a alma é a vida eterna. É o que o jovem rico tinha desejo. Veja, ele se tornou cristão, um homem próspero, um bom homem, mas não tinha alma. Ele queria vida eterna, fazia tudo. Ele queria, mas ele não tinha. Tinha até o lugar para uma alma. Tão religioso, tão cristão, aparentemente era, e era uma semente da serpente. O profeta disse que ele morreu, foi para o inferno. Lázaro, mendigo, morreu, foi para o seio de Abraão. Lázaro tinha alma. Ele tinha alma. Tinha vida eterna. O rico tinha muita religião, era um laodiceano. Então o profeta diz: esse espírito é de natureza mundana, porque não foi dado por Deus, porém foi dado, permitido por Deus. Como você não veio na vontade perfeita de Deus, eu e você, viemos por meio do sexo, Deus permitiu, porque Ele é o doador da vida, que o Espírito entrasse em nós. Nós tivemos conhecer a Ele, palmilhar nessa vida e conhecer a sua palavra, conhecer a mensagem, até que cheguemos a um novo nascimento, a uma mudança de natureza. Esse espírito tem que ser mudado. Você não deve parar. O pastor Osmar prega uma mensagem: não pare, siga adiante, você não deve parar. Você deve continuar recebendo o Espírito Santo. É a palavra da hora. Qual é a evidência? Qual é a evidência desse Espírito Santo? Mensagem sinal 338. O sinal é o indicativo que a compra foi realizada e que foi aceita. Agora, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem de trem de ferro, até que se pague o preço. E a única maneira de se pagar o preço é simplesmente pagá-lo. Correto? Como? Crendo nele, aceitando-o. Obediência completa à palavra de Deus inteira lhes dará direito ao sinal. E a evidência desse Espírito Santo é poder receber a mensagem da hora. Obediência completa. Não parte dela no que se trata da sua denominação, mas ela toda. Obediência completa à palavra, que é Cristo, que é o selo. Traz você para dentro de Cristo. 339. Agora, e se você estivesse todo dentro, mas seus pés para fora? E se você estivesse todo dentro, com as mãos para fora? A nossa maioria dentro, mas o coração fora? Está vendo? Está vendo? O coração ainda está no mundo. Está vendo? Porém, nós não fazemos isso. Plena e completa obediência faz de você e a palavra um. Você crê nela? Em cada pedacinho. E ela toda está em você.
e você observa, operando através de você. 341. Você não vai com um grupo de comportamento duvidoso. Não, se ele te selou, se você recebeu o primeiro pagamento, se você não falhe as prestações dessa passagem, você não vai com um grupo duvidoso. Se você vai com um grupo duvidoso, você nunca recebeu ele. Você apenas foi enganado pela sua própria consciência. Seu espírito apenas recebeu uma unção e você pulou, gritou e achou que tinha ele. Chega aquele momento que você pensa, acho que Deus nem me ouve mais. Deus, onde eu tenho falhado? Ele está bem do seu lado. Aquela mulher pecadora, ela veio, começou a lavar os pés do Senhor Jesus, enxugar com os seus cabelos, e Jesus nem se mexeu. Os murmuradores, sim, se fosse profeta, sabia que mulher era aquela. E Jesus quieto. Porque se ele se mexesse, ele ia sair correndo. Ele está quieto. Continue servindo ele, continue lavando os pés dele, continue perfumando a ele, continue abraçando a Cristo. Isso é o seu pensamento. Isso é o diabo colocando mau pensamento em você. Aí vem a dor, vem a enfermidade, dê glória a Deus. De repente ele não quer te curar dessa enfermidade. De repente ele não quer te tirar dessa condição aí. Ele não tirou a Edith daquela condição, daquela cadeira de roda. Ele estava ali para a salvação dos 2 filhos da irmã Latmose. Lázaro morreu. Jesus veio depois de 4 dias. Ele foi no tanque de Betesda, curou apenas um homem. Os demais ele não curou. De repente a sua enfermidade é para a glória de Deus. Você sabe o problema? Você não glorifica a Deus com esse problema, com essa enfermidade. Dê glória a Deus, agradeça a Deus. Porque a doença é um demônio. E quando você murmura, alimenta o demônio. Aí você murmura. E você está alimentando Satanás. Você não pode alimentar esse cão negro. Foi um suplício. 1 ano e 1 mês dentro da arca para o corvo. Comer grão por 1 ano e 1 mês. Não podia sair. Estava chovendo, tinha muita água. Ele não sabia nadar. A pomba foi um regozijo. Foi 1 ano e 10 meses de alegria. Tinha grão o ano todo. O corvo tinha que comer. Quanta gente teve que ficar aqui comendo essa mensagem? Mas no momento que pôde sair, que pôde ouvir alguém mais, achar um cavalo morto, como disse o pastor Osmar naquela mensagem, achar aquele cavalo morto, ali ele ia na arca e voltava, ia e voltava, dava um voo, nem entrava lá dentro, por causa dos grãos, por causa da mensagem da hora. Ele tinha achado um cavalo morto, porco morto, uma mensagem de outro dia, uma primeira e segunda etapa, uma mensagem pentecostal, uma carniça. É a natureza dele. Aquela podridão faz até bem para ele. Para a pomba, não, ela não tem fel. Mas foi 1 ano e 1 mês de sofrimento para ele. Ter que comer grão.
Mas quando ele pôde ser liberto da terceira etapa, quando ele pôde ser liberto de Noé, quando ele pôde ser liberto de Brana, de João, ele saiu dizendo e postando na rede social: me livrei do falso profeta, nem quero mais ouvir esse homem. É grão o tempo todo, é livrinho o tempo todo, e é livrinho o tempo todo, é Espírito Santo o tempo todo, é 7 trovões o tempo todo. Isso é que a noiva gosta, ela é a pomba, ela é nas asas de uma pomba branca como a neve. Você está em Cristo. Não importa que alguém diga, isto nunca lhe tocará. Você está em Cristo. Você está no selo. Você está nos trovões, no novo nome. Na mensagem de conferência, pegado em Tucson, no Arizona, 241, mas quando Paulo chegou e os ouviu, um apóstolo, ele disse: recebeste o Espírito Santo desde que crestes? Eles pensavam que o tinham. Aí que está o engano. Você pensa que tem. Você parou de receber a tempo. Eles pensavam que tinham. Os pregadores pensam que têm. E você pergunta para ele: e o Cordeiro? Ele está no trono, está intercedendo ainda. E o último eleito? Nós estamos em busca. O último eleito já entrou. Não entrou. O profeta, porque se ele não entrou, nenhum dos selos foram revelados. O quarto selo, 93 ou 97, ele tinha que entrar para que a coisa fosse revelada. Você parou de receber o Espírito Santo? Você parou. Pastores pararam. Encontraram com grupos duvidosos, grupos de homem, e deixaram a mensagem de uma só pessoa. Ele disse: está vendo? Desde que crestes, achamos que quando cremos nós o recebemos. Está errado. Ele disse: recebeste o Espírito Santo desde que crestes? Disseram: não sabemos o que é, nem existe um. Ele disse: em que sois batizados? Disseram: conforme João. Somos da mensagem, somos da primeira e segunda etapa, somos de uma terceira etapa, que diz: descida do anjo forte, somos de uma terceira etapa da nuvem. Tudo errado. Que terceira etapa sem novo nome? Sem a mensagem de uma só pessoa? Que Deus deu o Espírito sem medida para ele, para que ele pudesse ver além da igreja. Que a igreja é ovelha. Ovelha enxerga bem, sua visão é curta. O pastor, sua visão é longa. Por isso ele deu a Brana sem medida, para que ele pudesse ver os trovões, o novo nome, o Cordeiro fora do trono. A era tinha terminado. Ele deu sem medida para ele. A João, a mesma coisa. Nos anos 70, ele deu com medida, para que a mensagem fosse divulgada no rádio. Mas a terceira etapa tinha que ter um homem, para ele encher com o seu Espírito Santo. Ele disse: isso não funciona mais. São Paulo disse para os discípulos de João: isso não funciona mais. Essa mensagem não funciona mais. Você encontra um pastor e diz: meu irmão, desculpa, isso não funciona mais. Missionário, isso não funciona mais. Hoje é os selos,
revelado, é os 7 trovões revelado, é o novo nome Brana, é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. Já pensou São Paulo, mensageiro, falando com o discípulo de João, com um advogado chamado Apolo? Isso não funciona, essa mensagem não funciona. Ele já veio, o Messias. Ele já morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Ele não vem mais. Vocês estão pregando a mensagem que ele vai vir. Ele não vem mais. Vocês estão pregando uma mensagem precursora. Ele já veio. Agora não é a vinda, é a ida. Agora é hora de encontrar ele. Por isso vocês não devem parar de receber o Espírito Santo. Vai mexer nisso mais adiante, porque é muito detalhe, como disse o irmão Brana. Paulo disse, vocês têm que ser batizados de novo. Vamos começar tudo de novo aqui. Para terminar, aquele dia no Calvário, 31. Parece que sai um pouquinho fora, mas não. Ali havia uma requisição para o pecado. O requisito era a morte. A morte era a pena. E aquilo está falando de Ezequiel 33. Não, parece que é 18. Poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isto, porque eu não creio que haja, a não ser uma só morte. Há uma vida. Eu creio que o homem que tem vida eterna nunca morrerá. Veja que quando ele faz a serpente, ele não coloca a alma nela. Ele já sabendo que a serpente seria o veículo usado por Lúcifer para enganar a mulher, para derrubar o casal do Éden, para trazer o pecado ao mundo, para trazer os seus filhos, e os seus filhos não têm vida eterna. Nós viemos com vida eterna, a alma. Mas você vai ler ali Ezequiel que a alma que pecar morrerá. O profeta vai te mostrar qual a alma que pecou e morreu. Eu já termino aqui. Eu creio que o homem que tem vida eterna nunca morrerá. E eu creio que há uma aniquilação completa daquela alma que pecou. Pois a Bíblia diz, a alma que pecar certamente morrerá. Veja que Jesus disse para a igreja que saiu do Egito. No Egito eles eram um povo de Deus, no deserto era a igreja que não entrou em Canaã. Canaã é a esposa, é a noiva, é o batismo do Espírito Santo. É os selos revelados. E aquela igreja, ele diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Comeram. Josué comeu mesmo e não morreu. Caleb comeu mesmo e não morreram. Seus filhos comeram mesmo e não morreram. E eles morreram. E é um tipo, 1 Coríntios 10, é um tipo para nós que temos chegado ao fim dos séculos. Então ele disse, a alma que pecar, certamente morrerá. Não o homem, a alma que pecar. Então Satanás certamente morrerá e estará completamente destruído. A alma que pecou foi Lúcifer. Por isso ele não vai viver, e nenhum perdido vai viver eternamente no lago de fogo. Porque o inferno não é eterno. É uma vida perpétua. Como eu discordo com o universalista, que diz que Satanás será salvo. Tem muita pregação que diz que ele será salvo. Tem até a igreja do diabo. Tem em Gravataí. Estava interditado, mas eles levantaram até uma estalta.
E se você não tem luz, você vai pregar isto. Irmão Brana disse, eu discordo com o universalista, que diz que Satanás será salvo. Ele pecou. Pecado é incredulidade. E se você for incrédulo à mensagem do dia, você é filho de Satanás. Você vai morrer eternamente. Porque aqueles que saíram do Egito, eles descreram em Moisés. Tem um homem para você crer ou descrer? Tinha um Lutero, um Wesley, um Brano, um João, para você crer ou descrer. Oh, Jesus. Ele pecou, e ele foi originador do pecado, sua alma pecou, e ele era um espírito. Aquele espírito será totalmente aniquilado e não será deixado nada daquilo. Como diz o profeta aqui, tinha lugar para uma alma, mas não tinha alma, não tinha vida eterna. Não. Podia falar, podia pensar. É como você vê o homem hoje, pode falar, pensar, descobrir, inventar, ir à lua, ir ao fundo do mar, mas não tem fé para crer na mensagem da hora, que é Deus escondido na simplicidade da mensagem desta hora. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa meu irmão, a minha irmã, abra os seus entendimentos à tua palavra e encha cada um com o teu Espírito Santo a cada momento, a cada dia, a cada instante, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.